Vamos lá para as próximas duas questões envolvendo limite, que o tenente falou. Na prova serão 4 questões que a gente vai ter que usar o L'Hopital. E ele já deu uma breve, né, do que cairia, né, nesse L'Hopital. Então, nessa segunda questão, onde o limite está tendendo ao infinito, né, aqui a gente vai cair numa outra indeterminação, que é infinito sobre infinito. Como é que a gente sabe que isso vai? A gente vai ter que jogar os valores, mas dá para a gente tentar ter uma noção. Primeiro, né, aqui não é jogar um valor, né, mas a gente ter uma noção do que vai ocorrer quando o x tender ao infinito aqui. Quando se você tem aqui 8 multiplicado por infinito ao quadrado, vai ser infinito no caso, né? E esse 8 vezes infinito vai ser infinito também. Então aqui a gente vai ter o que? O infinito mais 3 vezes infinito, que vai ser infinito também, menos 5. Então vocês podem perceber que aqui na parte de cima, você tem infinito, está somando com infinito e está subtraindo 5. Então isso aqui vai dar infinito. Não adianta tentar buscar uma lógica matemática assim, tentando ter um número específico, né? A gente sabe que o termo aqui de cima vai dar infinito. E no termo de baixo também, porque a gente vai ter 2 multiplicado por um número que vai ser infinito, que é ao quadrado, mais 5 multiplicado por esse número que está aqui, ó, x, que vai ser infinito também. Então a gente vai ter aqui infinito mais infinito menos 2. Então no final, a gente vai achar aqui infinito sobre infinito. E isso é uma determinação. Então, aqui vai ser igual eu expliquei no primeiro vídeo. Aqui a gente vai ter que aplicar uma derivada no termo de cima e no termo de baixo e ver novamente se vai chegar numa determinação ou não. Se chegar numa determinação de novo, a gente vai ter que aplicar a derivada novamente. Então, vamos aplicar a primeira derivada aqui do termo. Vamos lá. Aqui é a mesma regrinha, a regra do tombo, que multiplica, aí perde uma unidade o termo que está lá. Vamos lá, vamos aplicar. O 2 que está em cima vai multiplicar, né, com 8, né? A regra do tombo, ó, 2 com 8. Então vai ficar 8 vezes 2, 16. Correto? Temos 16 aqui. O x, né, vai perder uma unidade, vai ficar apenas x, mais a derivada de 3x, que vai ser apenas o 3, né? O 1 vai cair, vai ficar apenas o 3. E uma derivada de uma constante é 0. Dividido, agora novamente, por o 2 vai cair, vai ficar 2 vezes 2, 4. O x vai perder o valor aqui, né? Uma unidade aqui no termo dele vai ficar 4x, mais 5. Então essa aqui é a minha primeira derivada. A primeira derivada que eu fiz aqui. Novamente agora, então o que eu vou fazer? Depois que eu aplicar a primeira derivada, vou ver se vai dar uma indeterminação ou não. Aqui vai ficar até um pouco mais fácil de visualizar do que os termos de cima. Porque se eu substituir o valor infinito, tanto no x em cima como no x embaixo, vocês vão perceber que vai dar infinito sobre infinito. Porque eu tenho 16 vezes infinito, vai dar infinito com mais 3, e 4 vezes infinito com mais 5 vai dar infinito. Então, se a gente aplica a derivada e não saiu da indeterminação, a gente vai aplicar a derivada novamente até sair essa indeterminação. Então, nós vamos aplicar a derivada desse segundo termo que apareceu aqui, correto? Então, aplicando a segunda derivada aqui do 16x, né? Vai ser o próprio 16. Essas tintas. Fica melhor. Então, aplicando aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. A segunda derivada aqui do lado aqui. Aplicando a derivada aqui, vai ser então de 16, correto? E aplicando a derivada embaixo, o mais 3 é uma constante. E aplicando a derivada embaixo, vai ser 4. O tenente falou que não precisa simplificar, ele só quer saber se a gente consegue aplicar as regras, né, as propriedades do L'Hopital e tudo mais. Mas se quiser, quem tiver, né, a facilidade, quiser simplificar a fração e tudo mais, fica à vontade. Mas eu vou deixar a resposta assim para facilitar, correto? Então a resposta desse limite aqui seria 16 sobre 4. Mas se quiser simplificar mais, não tem problema. Mas aqui
já estaria correto de acordo com o tenente, correto? Então, aqui seria a terceira questão. A quarta questão foi outro bizu que ele passou, que a gente deveria lembrar a derivada do ln de x, tá bom? E a derivada do ln de x, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Isso aqui tem que estar na máxima. Isso aqui pode aparecer não só aqui no limite, mas também nas questões de derivada de ln de alguma coisa. Então, ln de x é 1 sobre x. Então, vamos ver o que se vai causar uma indeterminação. Detalhe também, que ele pediu para decorar, para a gente descobrir se vai dar indeterminação ou não. Ele pediu para a gente saber o valor do ln de 1. Então, assim como o e, né, elevado a 0 é igual a 1, né, que estava no exercício anterior, o ln de 1 é 0. Então, é outro valor. ln de 1 é igual a 0. Então, é outro valor que a gente tem que decorar. Por quê? Porque quando a gente for substituir aqui, a gente vai dar aqui, ó, 1 ao quadrado, né? A gente vai botar aqui, ó, 1 ao quadrado menos 1, dividido por ln de 1. E o ln de 1 é 0. Então, a gente vai achar aqui 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Assim, a gente vai ter que fazer, então, a derivada do termo de cima e do termo de baixo. Então, vamos lá. Agora, simples. Essa questão aqui é só para a gente lembrar, né, que ele disse que vai cair uma questão 5 ln de 1 igual a 0, derivada de ln de x. Então, eles já vão que já trabalha essas propriedades. Então, a gente vai derivar o termo de cima, o 2 vai cair, correto? Ó, 2x menos, a derivada do x é apenas 1, né? O 1 que está aqui vai cair, vai ficar 2x sobre 1. Dividido pela derivada do ln de x, que é o que eu falei, que a derivada do ln de x é 1 sobre x. Agora que a gente derivou tanto o termo de cima como o termo de baixo, nós vamos então agora ter aplicar, né, os valores para ver se sai ou não dessa determinação. Então a gente vai ter que o 2, né, o 2 multiplicado, o x está tendendo a 1 menos 1. Dividido por 1 sobre, o x é o quê? 1 também. Então a resposta aqui final vai, 2 multiplicado por 1 é 2, 2 menos 1, 1. E a fração de 1 sobre 1 também é 1, a resposta final desse limite é 1. Então, a maior dificuldade desse exercício aqui, essa aqui é só a parte matemática, a maior dificuldade mesmo é relembrar, né, que o ln de 1 é 0, e a derivada do ln, né, de alguma coisa, nesse caso do ln do termo x, é 1 sobre x. Aqui é a regra do tombo. Depois que você conseguir fazer a derivada, é verificar se é a determinação ou não. Não houve a determinação, então a resposta desse limite é 1.